Olá, seja muito bem-vindo a mais um Coopercast, edição especial direto da Cooper Citrus Expo. Nós estamos ao vivo aqui no nosso estúdio, instalado diretamente da feira. A gente vê a movimentação passando, os cooperados aqui na feira. Hoje é um dia de grande movimento. E o tema de hoje do nosso Coopercast é invisível a olho nu, mas os danos dele causam estragos, gigantescos. Para falar sobre nematóides em cana e principalmente as melhores estratégias e as mais novas estratégias para controle desse problema, eu trouxe duas figuras aqui que estão diretamente no dia a dia, no campo mesmo, pela nossa conversa prévia, que vão trazer muitas informações, muitas novidades e principalmente informações aplicáveis e técnicas que fazem toda a diferença dentro da porteira e, é claro, no resultado fora da porteira. Os meus convidados são Perseu Neto, que é agrônomo de campo da Corteva, e o Marcos Alves, gerente do departamento técnico da Cooper Citrus. Muito obrigada por vocês participarem aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu vou começar puxando a conversa para o Marcão. Contextualiza para a gente, Marcos, o que mudou no controle de nematóide em cana nos últimos anos? Perfeito, Natália. Controle de nematóides é algo que vem sendo muito discutido nos últimos anos, evoluiu em uma progressão constante. Porém, há 10, quem sabe até um pouco menos, 10 anos atrás, a gente teve uma revolução e começou a olhar um pouco mais para a saúde de solo, entender que o nosso solo é vivo e que tem características a serem manejadas. Dentro desse solo a gente tem uma microbiota repleta e muito diversa. Alguns são benéficos, outros nem tanto, como é o caso dos nematóides. Existem nematóides benéficos que trazem pontos positivos para o manejo, existem nematóides que causam prejuízos e esse é o foco da nossa conversa aqui hoje. Nos últimos anos a gente viu então uma migração de um trabalho muito desenvolvido quimicamente, um início, para um controle do que a gente chama de lavar o solo realmente, limpar. Só que a gente não tinha tanto controle de o que ia ser controlado com esse tipo de produto. Nematóides benéficos e maléficos iam de tabela. Porém, as tecnologias avançaram, a gente começou a ter um olhar mais sustentável para o nosso manejo e a partir disso o nosso controle passou a ser mais focado de forma mais eficiente para os micro-organismos ou para, enfim, especificamente os nematóides que causam prejuízos ou que tenham algum fator a ser manejado. Portanto, a gente viu crescer muito nos últimos anos o mercado de biológicos. Hoje, quando a gente fala em biológicos, uma grande tendência para o controle de nematóides são os bacilos, sendo eles diversos, amiloliquefáceis, liqueniformes, etc. A gente pode ficar um bom tempo aqui discutindo sobre isso, mas esse é um pouco de como evoluiu o nosso manejo nos últimos anos, olhando para nematóide. O Perseu tem uma visão, tem algumas tecnologias dentro da Corteva que com certeza trazem bons resultados e tem nos deixado cada vez mais amparados quanto à tecnologia. Então, para trazer pela ordem prática aqui, realmente, olhar para a biota do solo, para a biologia do solo, é um tema que hoje em dia a gente tem trazido muito em pauta e à tona. Mas não era uma prática que era conduzida anos atrás. Perfeito. E por isso o controle que havia para nematóides também era um modelo e hoje acabou mudando. O que tinha, vamos pensar assim, até os últimos anos de controle efetivo de nematóide? Para mim, essa? Para quem quiser falar. Então, Natália, primeiro, boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando de um tema super importante para a canavicultura brasileira. O que o Marcos comentou, há praticamente 9 anos atrás, Marcos, a gente tinha um único nematicida, dois, na verdade, 2 produtos. E a questão do perfil toxicológico e ecotoxicológico desses produtos eram produtos que, como o Marcos falou, lavava, eu falo esterilizava, Marcos. Matava tudo que tinha no solo. O nematóide, o bom, que é o que a gente precisa de controlar, que são os fitonematóides. E de tabela ele levava não só os nematóides benéficos, mas alguns outros micro-organismos também que têm a sua importância e são benéficos para a saúde da microbiota do solo. Então esses produtos hoje eles foram banidos.
E o produtor, naquele tempo, foi em 2017, ele ficou sem uma ferramenta química efetiva que controlasse nematóide e oferecesse uma segurança ao meio ambiente e para quem está aplicando. Então foi banido isso do mercado mesmo. E aí foi onde migrou todo esse controle de nematóide para o controle biológico. E eu não estou falando aqui que o controle biológico não é efetivo. Ele é super importante, faz parte de uma estratégia de manejo, mas a gente vê que só ele não é capaz de controlar a comunidade dos nematóides, dos fitonematóides. Então é comum a gente rodar nos canaviais e ver vários sintomas que hoje são confundidos, e isso nós vamos conversar um pouquinho mais para frente, e a gente às vezes não está olhando para debaixo desse solo, para a nossa raiz, que é a base de tudo, Natália. E é exatamente esse gancho que eu queria trazer para essa conversa, que como é um problema invisível, o caso dos nematóides, ele pode ser confundido com outros sintomas. Exatamente. Quais são as principais características e o que vocês veem rodando o campo que vocês já conseguem identificar que é um problema de nematóide, mas nem sempre quem está ali fazendo o trato tem essa percepção? Natália, essa é uma grande dificuldade do controle de nematóide. Porque como você comentou no início, o nematóide é um inimigo invisível. Como predominantemente, exclusivamente, na verdade, o nematóide está no solo e ataca a raiz, isso é imperceptível a olho nu para o produtor. Diferente de uma broca, de um esfenófilos, de uma cigarrinha, que por cima ali facilmente ele vê, o nematóide ele não vê. Ele só enxerga o nematóide, na verdade, quando ele começa a enxergar as consequências do ataque. Exato. E aí, quando ele começa a enxergar essas consequências, o prejuízo financeiro, o dano econômico já está instalado. E essas características são facilmente percebidas a gente rodando o canavial. A gente vê de reboleiras ou manchas, um canavial menos desenvolvido vegetativamente, um canavial menor, um canavial mais travado que a gente fala. A gente vê canavial com menos perfilho por metro, menos cana por metro. E perfilho por metro é um componente muito importante de produtividade na cana. É um dos principais componentes de produtividade. Natália, um ponto indicativo, até o Perseu sabe bem disso também. No momento da colheita, a gente consegue observar o que a gente chama de voo de pica-pau. Então, quando a gente passa a colhedora e olha o talhão de lado, né, a hora que a gente já está com o talhão aberto, a gente consegue observar pontos mais altos, pontos mais baixos, né, fazendo um zigue-zague no horizonte. Isso indica para nós que alguma diferença existe naquele solo, seja por uma presença de um micro-organismo específico ou não, no caso os nematóides, ou de nutrição, né? Aí é para a gente investigar. E o momento exato para se identificar o que a gente tem de problema é justamente após a colheita, no momento de uma análise de solo, no momento em que você já vai entrar para fazer uma coleta, saber como aquele solo está em relação à microbiota, a sua saúde como um todo, entender o perfil, a correção desse perfil, e, consequentemente, atuar em manejo para o que foi identificado. Então, para identificar o nematóide, é análise de solo. E como deve ser feita essa análise de solo? Natália, basicamente tem os grids de análise que a gente fala. Então, é uma análise de solo padrão. É uma análise de solo padrão, como se fosse uma análise de solo para ver nutrição do solo. Tira-se alguns pontos por hectare, de 3 a 5 pontos por hectare, manda-se para o laboratório e aí o laboratório retorna com a quantidade e as raças, né, de nematóide, as espécies presentes de nematóide ali naquela amostra. E aí isso a gente extrapola para a área. O que é interessante também no momento de uma coleta de nematóide é que a gente pegue principalmente o solo que vai estar próximo da soqueira e também um pouco de raiz, para a gente quantificar o quanto do nematóide ele está conseguindo agredir. Qual que é o tamanho raízes do problema? Então, comumente para cana a gente até faz algumas análises, não só de solo, mas faz análise também onde a gente extrai raiz, coloca um pouco da terra que está ali em contato, para enviar para o laboratório, e aí o laboratório vai quantificar não só em quantidade, mas também qual que é a raça. A gente as espécies brincar com isso, mas quais são as raças e como trabalhar uma cepa de biológico que seja mais eficiente ou menos eficiente até porque você tem ali na realidade do seu solo. Isso muda de região para região, de cultura para cultura. Cana tem alguma meloidógene, enfim, os pratilencos são as duas principais problemáticas pensando em cana-de-açúcar. Porém, outros tipos de nematóides estão presentes em outras culturas. Às vezes até na própria
própria rotação, a rotação é uma faz parte de um manejo integrado, a rotação de cultura, né, Marcos? Justamente disso, de um dar uma manejo segurada. integrado para que você entregue um controle mais eficiente desses nematóides. Né? Cada cultura vai ter o seu potencial de multiplicar ou de reduzir a população daquele nematóide em questão. Feita a análise de solo, identificado a presença ali de nematóides e os tipos de nematóide, qual é o próximo passo para conseguir um controle eficiente e garantir a produtividade? Natália, acho que é importante ressaltar que, ok, a gente faz análise. Hoje muita gente deixou de fazer análise por conta de questão de mão de obra, pouca mão de obra. Então, para fazer análise não é um custo tão barato assim, né, Marcos? Então, hoje o pessoal trata, independentemente trata, mas hoje trata-se muito com o manejo biológico e o químico foi se deixando de lado, que é um manejo mais eficiente. Então me e conta o momento de controle, quando a gente identifica a praga, o momento de controlar, primeiro é na implantação do canavial, que é a fase mais importante de qualquer cultivo, né? É a instalação. Se o canavial for mal instalado, ele vai ter problemas durante 5, 6 anos, porque o canavial ele é semi-perene, né? Se a gente não controlar esses nematóides no começo do plantio, nós vamos ter sérios problemas. Além de produtividade, nós vamos ter problemas também de longevidade desse canavial. Trazendo para conta, então, que o produtor entende de quanto nós estamos falando numa perda de produtividade, em tonelada de cana, ou de anos de vida útil do canavial. Natália, trazendo para a realidade, o nematóide ele pode causar danos de até 50% de produtividade em 1 ano. E além disso, ele pode reduzir de 1 a 2 anos a longevidade do canavial. E um dos fatores que impacta também, há algum tempo, a modalidade de corte dessa cana-de-açúcar ela mudou. Perfeito. Antigamente os canaviais eram queimados e a gente vinha com facão. O corte era manual. E a modalidade de corte mudou para o corte mecanizado, com colhedora. Então, quando a gente tem um sistema radicular mais sensível, podemos se dizer assim, a planta ela fica sem estrutura de sustentação. Então a colhedora ela passa colhendo e ela muitas vezes arranca essa soqueira. Então a gente não tem a rebrota. E aí diminui o stand do canavial, é onde a gente precisa de reformar cada vez mais cedo essa lavoura. E aí o custo? O custo disso é altíssimo. Altíssimo. Entendi. E qual é a solução que você veio apresentar pra gente? Natália. Que nem todo mundo conhece. Porque até então, quem já tem uns anos ali de cultivo de cana, quem se preocupa, quem faz o manejo certinho, até agora já está por dentro do que a gente está falando. Sim, mas você tem coisas novas aí para trazer pra gente, né, Perseu? Temos sim, Natália. É com grande satisfação que a Corteva traz para o mercado esse ano um nematicida químico. O nome dele é Ieldana. É um princípio ativo novo, Marcos. É um grupo químico novo. É um produto totalmente disruptivo no mercado, tá? Ele é um nematicida de fato, é um nematicida verdadeiro, ele controla realmente o nematóide, tá? É um nematicida que atua com uma ação de contato, então o nematóide tem que entrar em contato com ele para poder morrer. Quando a gente fala de nematicidas químicos, todo mundo pensa... assusta, né? Já assusta por conta do perfil toxicológico. E a vida do meu solo? E a vida do meu solo. E aí que é o grande diferencial de Ieldana, tá? Ieldana tem excelente perfil toxicológico e ecotoxicológico. Então oferece muita segurança para a saúde de quem aplica e para a manutenção de uma microbiota do meio ambiente ali. Então esse produto, ele controla de fato os fitonematóides, que são aqueles que causam prejuízo, se alimentam das raízes da cana, e ele tem um perfil muito interessante, seletivo para nematóides benéficos, e não só para esses nematóides benéficos, para outros micro-organismos benéficos que estão ali presentes na microbiota, tá? E esses nematóides de vida livre que a gente fala, que são os benéficos, eles são super importantes para aquele sistema produtivo, porque além de eles predarem fitonematóides, que são os nematóides que causam prejuízo, esses nematóides de vida livre, eles ciclam carbono, eles ciclam nutriente. Então,
Preservá-los é muito importante. Preservá-los é extremamente importante, como um Natália, todo. para a gente poder manter aquele sistema produtivo mais saudável e com maior rentabilidade para o produtor. Esses nematóides, né, de vida livre, os nematóides que são benéficos, Natália, existem até algumas tecnologias que exploram eles para controle de pragas. Seria o que a gente chama de NEPs, né, de nematóides entomopatogênicos. Exatamente. Então, existem algumas tecnologias, existe um mercado de biológicos sendo abordado agora, pensando não só nesse momento, mas também o que a gente chamaria de nematóides de segunda geração, metabólitos, enfim. Então, hoje a gente vem aprendendo a trabalhar tanto casando o que seriam químicos com perfis toxicológicos mais sustentáveis com o manejo biológico. E que bom que a ciência vem evoluindo para atender cada vez mais, né, uma produção sustentável, uma produção que seja segura e que venha aí trazer melhores resultados para os produtores. Mas fala um pouco mais da parte prática de como é a aplicação, o momento, como que veio essa tecnologia mesmo para campo. Tá, ok. Natália, esse produto ele é recomendado para suco de plantio, tá? No momento da cobrição, seja na plantadora ou no cobridor de cana. Então hoje a gente tem registro para suco de plantio. Esse é o momento que a gente está recomendando Iodana. Já tem novas submissões para outras modalidades, que é no corte de soqueira, mas a princípio nós estamos começando no plantio mesmo. Certo. E vocês falaram também de controle biológico de nematóides. Existe uma orientação, e essa é uma tecnologia que vem para combinar ou ela vem para ser uma alternativa a esse tipo de controle? É uma boa pergunta, Natália. Iodana, além dele conferir essa seletividade para aqueles nematóides, os micro-organismos benéficos, ele também tem uma boa compatibilidade com produtos biológicos. Então ele pode ser usado isolado, mas nada impede da gente misturar ele numa cauda de plantio com organismos, micro-organismos vivos que a gente sabe que o setor sucroalcooleiro utiliza em larga escala, tá? E essa pergunta sua é bastante interessante, porque hoje quando a gente vai no campo, né, Marcos, que a gente vê a realidade, o produtor está misturando 5, 6 ou até 10 produtos num tanque. Exato. E isso é super importante, um produto químico conferir essa seletividade para o biológico, porque a gente sabe que o que a gente está pondo na cauda, ele está efetivamente funcionando, fazendo o papel dele, o dever que ele tem que fazer. Então a Corteva tem vários testes onde a gente expõe os micro-organismos à Iodana. O Marcos viu isso numa apresentação nossa, e o Iodana ele não atrapalha a proliferação daquele fungo ou daquela bactéria benéfica. Tá? Muito bom. Agora você trouxe um ponto que eu também gostaria de explorar, que a Corteva é uma empresa que é referência em desenvolver e colocar novas tecnologias no mercado, e a Cooper Citrus vem para ser o canal para disseminar essas novas tecnologias para o produtor. Conta como vocês fazem essas novidades chegarem para o produtor, qual que é a estrutura e como está sendo esse momento de apresentação do Iodana para os cooperados da Cooper Citrus. Natália, a gente tem alguns eventos, alguns fóruns no decorrer do ano, se assim posso dizer, onde o nosso time está sempre em contato, tanto com o time da Corteva quanto com os nossos outros fornecedores, para entender o que a gente tem de novas tecnologias, o que a gente tem para trazer mais rentabilidade, mais produção, de forma sustentável para o nosso cooperado e em constante atualização. Então é importante que a gente tenha esse contato e essas revisões e atualizações sempre muito na ponta da língua. Eu tive a oportunidade de, dentro desse ano, participar de uma imersão com todo o time da Corteva em Mojimirim, na nossa estação de pesquisa. Exato, na estação de pesquisa. E lá a gente consegue ter uma visão dos próximos anos, o que a gente vai ter de novas tecnologias e já entendendo como isso pode ser efetivo no campo. Dentro da feira aqui a gente tem até uma ativação da Corteva trazendo essa ideia do Reclemel, que é a tecnologia em si, né? O Iodana, ele é a marca que a Corteva traz para cana de açúcar, mas tem a recomendação do nematicida em si, que é a tecnologia Reclemel para outras culturas. Então assim, os resultados são muito positivos, até por conta disso a gente está levando para o campo, está estimulando que os nossos produtores, os nossos cooperados venham a conhecer. E além disso, eles têm um portfólio robusto não só para nematóides, mas para pragas e doenças, para o manejo como um todo, a parte de biológicos que hoje fica com a Stoller, né, que é uma empresa do grupo, né? Corteva, exatamente, que até nesse sentido, hoje
o Reclemel, o Ildana, ele vem para uma aplicação em suco de plantio, mas vocês têm o Rizotec, que é para uma aplicação em corte de soqueira, para um ponto ótimo em seca, que vai conseguir ter uma ação ovicida em cima de nematóide, enfim. Todos esses pontos mais técnicos aí alongariam um pouco a conversa, mas o cooperado, o produtor, ele pode procurar os nossos especialistas, acessar aqui na feira e também o time da Corteva para entender um pouco mais de todas essas tecnologias e aonde cada uma faz sentido ou não. Natália, só complementando a resposta do Marcos, posteriormente a esse fórum que nós tivemos em Mogi, acho que o pessoal gostou muito, né, Marcos, da tecnologia do Ildana e despertou interesse. E a gente tem alguns campos demonstrativos montados na região e posteriormente esses campos eles podem ser utilizados para um dia de campo, uma disseminação, difundir a tecnologia. Com certeza nós vamos fazer isso junto com a Cooper Citrus e com o time da Corteva. Esse é um dos modelos que a gente tem de levar isso para o campo, né? Eles acessam o nosso time, expõem o que são as novas tecnologias e a gente busca junto aos nossos cooperados, junto aos produtores, né, da região, para que antes mesmo de termos comercialmente esses produtos, a gente já apresente para eles resultados, a gente já apresente para eles como faz sentido isso dentro do manejo. É um caminho onde a gente entende literalmente o que está acontecendo na ponta e como as coisas vão trazer retorno e qual é o custo, mas também o retorno em cima desse investimento. É uma parceria que ganha todo mundo, né? E principalmente ganha o produtor rural. Exatamente. Com certeza. A gente está caminhando para o encerramento do nosso bate-papo e eu gostaria então que vocês deixassem uma mensagem para o nosso ouvinte cooperado aqui e os seus parceiros. Qual é a mensagem que a gente deixa, então, dessa conversa, Marcos? Bom, eu acho que a principal mensagem é que a Cooper Citrus está muito satisfeita e muito feliz com o que a gente tem entregado tecnicamente, com a robustez técnica que a gente tem do nosso time, tanto o nosso time técnico quanto o nosso time comercial. São 50 anos de história, 50 anos ao lado dos nossos cooperados, construindo histórias de sucesso e também apoiando nos momentos de dificuldade. Então, para nós é uma semana extremamente satisfatória, a última semana de julho, onde a gente consegue ainda mais conectar o que a gente tem de inovação, entender um pouco mais como é que está o momento dos nossos cooperados, mas também receber eles dentro da nossa casa, que é a casa do cooperado. Então é um momento muito importante para nós. Convido a todos que estiverem assistindo ou que tiverem a oportunidade de ver em um outro momento a estarem aqui conosco até o final da semana. Para nós é um prazer, uma satisfação. Todo o nosso time está aqui, as melhores condições, seja para insumos, seja para máquinas, implementos, enfim. Vai ser muito bom contar com os donos da casa, né? Muito bom, e novidade para conhecer em primeira mão aqui também, né? Perfeito. Sua mensagem, Perseu. Natália, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Corteva junto com o time da Cooper Citrus. Parabenizar, Marcos, pela feira. É uma excelente iniciativa para trazer o produtor, conhecer novas tecnologias. Está cheio de novas tecnologias aqui na feira, então super importante para o produtor cooperado de vocês estar conhecendo essas novidades aí de mercado. E Natália, eu queria deixar um recado para o produtor, para o fornecedor de cana. A gente tem que pensar em proteger raiz. Proteger raiz é proteger potencial produtivo. Por quê? De nada adianta a gente utilizar o melhor adubo, a melhor muda, a melhor tecnologia de plantio, se a gente não tiver um estabelecimento ótimo da cultura, Marcos. Um melhor perfilhamento, como eu comentei, é um parâmetro produtivo da cana super importante a gente ter perfilho por metro e, além disso, cuidar e proteger essa raiz. A produtividade, ela começa lá na raiz. Muitas vezes a gente investe a maior parte do dinheiro na parte aérea da cultura e esquece do que está debaixo do solo, dando toda a sustentação. É o alicerce É o alicerce de tudo. Eu brinco muito, Marcos, que alguém tem coragem de construir uma casa sem fazer uma fundação, com impermeabilização e tudo? Ninguém. E por que a gente vai implantar um canavial sem proteger esse alicerce, tá? Perfeito. Então a gente tem que começar ali. Quando a gente deixa o nematóide atacar a nossa raiz, nós vamos ter um menor aproveitamento de água, um menor aproveitamento de nutrientes, uma menor exploração daquele sistema produtivo e, consequentemente, redução de produtividade e longevidade. O produtor ele tem que enxergar um investimento no manejo de nematóide como investimento para potencial produtivo e não como um custo simplesmente, Natália. E mais uma vez convidar os cooperados, fornecedores aqui da região, visitar nosso stand,
conhecer todo o nosso portfólio. Nós falamos aqui bastante de nematicida, mas nós temos um portfólio robusto de herbicidas, fungicidas, inseticidas. Então passe lá, tome um café com a gente, vamos conhecer nosso portfólio, o nosso time da Corteva está à disposição. É isso aí, muito obrigada. O nosso Coopercast vai ficando por aqui e a mensagem, pessoal, é clara. O controle de nematóides está passando por uma transformação e essa transformação precisa colocar a Corteva aí no planejamento, né? Isso aí. Precisa colocar a Eldana, precisam conhecer melhor e o time da Cooper Citrus está pronto para receber o cooperado aqui na feira e ao longo do ano todo, né? Porque a gente está sempre junto, sempre próximo. Muito obrigada. Muito obrigada por você que acompanhou até aqui. E a gente fica por aqui, mas a Cooper Citrus Expo segue até sexta-feira. Tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita novidade para ser conferida. E a gente espera você, porque afinal aqui é a casa do cooperado. Acompanhe o Coopercast, que está disponível no YouTube, no Spotify e no site da revista Cooper Citrus. Siga a gente e fique informado sobre tudo que rola por aqui. Até a próxima!